intercambistas, olá, P, tudo bem com vocês? Tudo bom, e você? Tudo jóia. Vamos começar mais um tema, desta vez não é polêmico, é um tema bem gostoso. A gente recebe sempre muitas dúvidas sobre um programa apelidado carinhosamente pelos nossos estudantes de J1 Europeu. É verdade que existem programas em escola pública e família voluntária por toda a Europa, assim como o J1 americano? É verdade, sim. A gente fala em J1 europeu, mas a essência do programa é um apelido que a gente acabou dando carinhoso aí pro programa na Europa, mas é Uhum. porque ele tem a mesma base do intercâmbio nos Estados Unidos, ou seja, com família voluntária, escola pública, e os valores que se pagam nesse programa, eles vão para as agências envolvidas, principalmente para agência estrangeira, para te arrumar essa família voluntária, Tá. para arrumar essa escola e te dar uma vaga, sendo que você nunca pagou impostos lá, para dar suporte e prestar contas para os pais enquanto estiverem aqui no Brasil, né? Os pais ficam. E também o seguro-saúde, que é obrigatório nesse tipo de programa. Então, é isso que se paga num programa desse tipo, mas as famílias não recebem remuneração e as escolas também não, né? E realmente esse programa, assim como nos Estados Unidos, ele existe na Europa. Quais países da Europa? É uma listona, é Bélgica, França, Itália, Noruega, Dinamarca, Suécia, Suíça, Espanha, Holanda, acho que eu não esqueci nada, mas esses países Finlândia. todos, Finlândia. Então, todos esses países, eles têm o programa com família voluntária, escola pública gratuita, e eles têm um programa de baixo custo. É importante dizer que, como é uma família voluntária, o direito de escolha é da família. Então, a família é que tem o direito a ter acesso a todos os perfis dos estudantes que estão indo e a família escolhe. Baseado nisso, quando o programa é com família voluntária, você não consegue escolher cidade ou região. O máximo, às vezes, por exemplo, pagando uma taxa S, por exemplo, o programa da Itália permite que você indique uma região da Itália, mas não exatamente uma cidade, tá? Assim como o programa da França. Mas eles são programas que o brasileiro se dá muito bem, né? O brasileiro tem uma familiaridade com todas essas regiões da Europa, a gente tem uma história de colonização, mas ele é um programa que existe sim e dá muito certo. A única coisa é que ele é um programa que as agências de lá, elas preferem mantê-lo pequeno, porque elas, ao receber, são países pequenos, e ao receber o intercambiário, eles não vão dar vaga só para brasileiros, eles recebem gente do mundo todo. Então, recebe asiático, recebe australiano, neozelandês, o argentino, recebe gente do mundo todo. Então, as vagas que se tem nesse programa para brasileiros, elas são bem limitadas, né? Então, é um programa que precisa se inscrever com uma certa antecedência, certo? Ô, Pê, e nessa sua listinha eu senti falta de um paísinho assim que está na moda, que chama Alemanha. O que aconteceu com esse programa? Então, eu sou apaixonada por Alemanha, você sabe. Que Eu diria programaço, né? É, eu diria que é onde o intercâmbio nasceu de verdade, né? Porque foram os alemães que começaram a mandar os filhos que ficaram sem pai nem mãe depois da Segunda Guerra Mundial, para serem Uhum. hospedados por famílias pelo mundo todo. Então, a gente atribui o E poderem terminar início, seus estudos. a origem do intercâmbio à Alemanha. No entanto, o programa na Alemanha, o alemão, as famílias alemãs hospedam com muito bem, mas existe uma crise energética e uma inflação na Alemanha. Então, os salários já não chegam mais até o final do mês das famílias. E por conta disso, os programas passaram a remunerar as famílias hospedeiras na Alemanha. Então, ela perdeu essa característica de, pelo menos por enquanto, tá? Isso não é definitivo, mas por enquanto as famílias da Alemanha elas serão remuneradas pela hospedagem. Então, isso fez com que o intercâmbio na Alemanha ele aumentasse o custo. Ele já não tem mais um custo como os outros programas, porque hoje se remunera as famílias. Mas é um programa extraordinário e a gente espera que essa crise originada pela guerra na Ucrânia, que ela acabe e que volte a ser como antes. Mas o programa existe,
mas eu não enquadro mais ele nessa situação que a gente está falando hoje com família não remunerada e escola não remunerada. Entendeu? É, é importante a gente contar para o pessoal que assim, o programa ele não perdeu a essência, né? Continuam sendo muito boas famílias, né? Muito envolvidas socialmente e emocionalmente ali com o estudante, famílias engajadas, né, realmente no programa, mas esse é um momento da economia alemã que não permite a esmagadora maioria das famílias continuar no programa de forma voluntária. Então, para que o programa permanecesse, né, para que a Alemanha continuasse como um destino importante no recebimento de estudantes, que sempre foi e acredito que sempre continuará a ser, agora as famílias são remuneradas, elevou um pouquinho o custo, mas o programa não perdeu o principal, que é a essência, que é o envolvimento familiar, o envolvimento social ali do estudante com a família e com a sociedade alemã. Nós tivemos alunos no último intake, né, que já embarcaram com famílias remuneradas para a Alemanha, e é importante frisar que a essência do programa foi mantida, os alunos estão super felizes, o feedback é muito positivo, e a gente torce realmente para que essa situação ela seja contornada muito em breve, que essa guerra termine logo mesmo e que as coisas fiquem bem para todo mundo. A gente percebe que outros países não sentiram tanto como a Alemanha, né? Então, por Sim, exemplo, a Bélgica, eu acho que não é um programa que sentiu, é um programa maravilhoso. A gente trabalha com a parte que fala o francês na Bélgica, e é um país que aceita o estudante mesmo que ele não tenha estudado francês antes. Ele começa a estudar o francês quando ele decide que vai embarcar para a Bélgica. Então, o belga, ele faz muito intercâmbio. Onde você vai no mundo, você encontra um belga, né, fazendo intercâmbio. Então, ele recebe o sim, estudante de intercâmbio com muita empatia, porque ele se coloca no lugar, ele sabe o que ele passou quando ele foi intercambista, então o belga hospeda super bem. A escola belga também tem uma super paciência com o estudante. O brasileiro, quando ele vai para a Europa, nesses países que a gente falou, ele não consegue escolher matéria, como nos Estados Unidos, no Canadá, numa Inglaterra, né? Ele tem que enquadrar, ele tem que entrar numa série e num formato de calendário escolar já formatado. No entanto, é possível, por exemplo, aquelas matérias que esse pessoal já tem desde que começou na escola, como grego, latim, é possível, por exemplo, conversar com o diretor da escola, explicar que você nunca teve essa matéria aqui e se você pode sim. trocar por outras matérias. Então, normalmente o diretor da escola permite que você faça no lugar do latim o francês em outra série. Aí você acaba, às vezes, indo estudar com a molecada que está sendo alfabetizada e aprende o francês muito rápido, mesmo porque criança fala para os cotovelos, né? Então, aí você acaba indo em festinha de criança, conhece todas as famílias da cidade, enfim, vira o tio querido, né? Deve ser muito engraçado isso, você ser grandão numa sala cheia de pequenininho. Mas Com certeza. então, existe uma forma, e o belga ele tem muita paciência em esperar você começar a melhorar o idioma para começar a exigir de você em provas na escola. Então, é um intercâmbio que ele dá muito certo. Já para uma Itália, uma França, é importante embarcar sabendo que você vai precisar ali ter uma base do idioma para conseguir acompanhar as escolas, porque o inglês ali não é como numa Bélgica, né? E aí você precisa desempenhar nas escolas que são desafiadoras no idioma deles. Então, mas tem para todo mundo. Já, por exemplo, você vai para uma Dinamarca, uma Finlândia, uma Noruega, uma Suécia, é importante você ter um inglês aí bem bom, porque não tem onde você aprender dinamarquês aqui no Brasil antes de embarcar, não sei na internet, não tem onde você aprender sueco, finlandês, nada disso. Então, é importante você chegar lá com o inglês muito bom, né? E para poder começar a aprender a língua deles. Não tem outra forma de fazer isso, né? A não ser pela internet, como eu disse. Mas são países que eles sabem isso, eles têm essa ciência e eles vão saber lidar com você. Mesmo porque são pessoas que também fazem intercâmbio no mundo inteiro, né? Então, Sim, é um outro tipo de intercâmbio. E o brasileiro se dá muito bem na Europa. É importante ressaltar que, por exemplo, com 16 anos nos Estados Unidos, você é tratado como adolescente e você precisa conquistar uma confiança. Quando você vai para uma sim, Europa, com 16 anos, você é adulto. Então, o adolescente brasileiro, ele tem que tomar um
um choque de amadurecimento rápido, porque lá com 16 anos ele é um adulto. Então, tomar Como trem. assim eu vou pegar o trem sozinho? Eu tenho que andar de bicicleta e deixar a bicicleta no ponto do ônibus e tomar o ônibus a partir daí. E eu não entendi o que falavam comigo, mas É. eles só queriam o passe de estudante, né? Então é importante saber tudo isso. Mas é um intercâmbio que para o brasileiro dá muito certo, né? Mesmo em cima das nossas raízes e da nossa história, né? Como um todo. Mas, como eu falei, Sim. ele é um programa que ele tem poucas vagas, eles são programas pequenos, distribuídas essas vagas pelo mundo inteiro. Ele tem um processo de visto um pouco mais burocrático, porque você precisa estar colocado para poder ir atrás do visto. É diferente dos Estados Unidos. Independente de você estar colocado em família e escola, você pode fazer o visto com o documento que vem do Departamento de Estado. Já a Europa, não. Você vai precisar ter colocação em família e escola. Essa documentação tem que ter passado pelo Ministério das Relações Exteriores deles, para que os consulados recebam um aviso de que você vai se candidatar a um processo de visto no seu país. Então, ele é um processo mais longo e exige uma preparação que comece com uma certa antecedência. Tá me entendendo? E por falar em Europa, é uma pergunta bastante comum que a gente recebe bastante em vendas. Portugal não entra na lista, P? Pois é, menina, não. Para Primeiro, nós brasileiros, não. para a gente brasileiro, não. Se você falasse inglês, seria muito bem-vindo em Portugal. Como a gente fala português e eles também, então a gente não existe o intercâmbio em Portugal. Se você for para Portugal, é para mudar mesmo, é imigração, tá? Não existe o high school para a gente, não existe lá. Ou deixa para o higher, né? Para fazer faculdade lá, mas no high school realmente não vai ser possível. Exato. Tem muitos países que não existe uma legislação. Por exemplo, Malta fala inglês, mas não tem legislação para visto. E tem outros países também que não existe. Então, você não tem como se candidatar para um visto para ir estudar legalmente naquele país, porque ainda não brotou uma legislação para isso. Você está me entendendo? Tá certo? Mas os que tem a gente faz, né? Certo. Ok? Pé, esse programa, como a gente conversou lá no começo, ele tem vagas, um número de vagas muito menor do que os programas J1, F1, Canadá, Reino Unido. Ele é um programa com vagas bem limitadas, realmente. E qual é o prazo que você julga conveniente para um aluno para um aluno que quer se candidatar a esses programas de família voluntária e escola pública na Europa? Eu considero um ano letivo antes, um ano antes, o prazo ideal. Mesmo porque a gente sempre vai incentivar os estudantes a acelerarem o aprendizado da língua para onde eles estão indo, né? Para pelo menos falar onde dói na língua de lá, precisa de mais comida, precisa de ajuda, onde é o banheiro é essencialmente Tô importante saber perdido. na língua deles. Tô perdida, é ótimo, né? Então, assim, e a gente percebe que quando você tem um objetivo a alcançar, o adolescente ele rende muito mais. Então, você põe o estudante para estudar italiano, enquanto ele não tem um intercâmbio ali, batendo na porta, ele vai no ritmo. Quando ele tem um Uhum. intercâmbio batendo na porta, o ritmo é outro. Não, eu tenho umas coisas aí que eu preciso saber para chegar lá sabendo isso, pelo menos, né? Então, eu acredito que por vários motivos. O primeiro é a legislação de visto, que exige a colocação para você dar entrada no visto. Tem consulados que não atendem nem por internet, nem por telefone, você tem que ficar indo e vindo pessoalmente, né? Eles não dão informação de outra forma que não seja pessoalmente, por exemplo, o consulado da Espanha. Então, assim, existe um processo burocrático para visto, é possível ser feito, mas é preciso que você vai ter que ter uma certa paciência aí com o consulado. A outra coisa é que são programas pequenos, né? Ou seja, tem programa nesses países que recebe 30 estudantes internacionais, só que ele não vai receber 30 brasileiros. Ele vai receber 2, 3 brasileiros, 2, 3 australianos, 2, 3 turcos, 2, 3 argentinos. Ele não recebe só os brasileiros. Então, essa fatia de 30 estudantes no ano é para dividir entre tudo isso, tá? E é importante também saber que esses programas aceitam estudante por um semestre letivo, seja embarcando em agosto, seja embarcando em janeiro.
E eles aceitam, alguns dos programas aceitam por um ano letivo, um ano irregular, né? Porque fica irregular com relação ao calendário escolar deles. Embarcando em janeiro também, tanto em agosto como em janeiro por um ano, né? Por exemplo, uma Bélgica aceita sem problema, tem vários países que aceitam. Então, a gente tem muito estudante que acaba o terceiro ano do ensino médio e antes de terminar fala, gente, eu não estou afim de prestar vestibular, eu não quero decidir a universidade agora, eu preciso de uma experiência fora antes de decidir a partir daqui. E faz um intercâmbio, a gente teve meninas que fizeram um ano de intercâmbio na Bélgica, por exemplo, e uma coisa que é bem tranquilo é que essa restrição de idade, por exemplo, um J1 nos Estados Unidos, você tem que ter 15 anos no embarque. Já numa Europa, te aceitam com 14 anos. Então, com 14 anos, por exemplo, é possível você ir para qualquer país que a gente conversou aqui, né? Assim como eles têm muito mais anos de ensino médio do que a gente. Então, eles saem da escola com 18, 19 anos. Então, para você que está terminando o terceiro ano do ensino médio e quer embarcar depois, você não vai se sentir o cara mais velho da escola, vai ter gente mais velha que você na escola, né? Porque eles têm mais anos de ensino médio, né? Então, eu acho, assim, o programa da Europa um programa espetacular. É um programa que, por exemplo, o belga é muito família, o brasileiro se dá muito bem com o belga, o italiano, a gente está muito acostumado com o italiano, né? A cultura italiana para a gente, para eu que moro na Moca, então nem se fale, né? Então, E uma coisa também que é importante falar, a gente encontra muito brasileiro com passaporte europeu. Com passaporte Sim. europeu, em tese, você não precisa de um visto. Então, fica também um processo mais fácil, tá certo? Então, é isso. E eu ouvi dizer que tem alguns países na Europa que aceitam por 2 ou 3 meses, que dá para a gente fazer aí durante as nossas férias escolares aqui no Brasil. Que eu achei isso o máximo, que eu não sabia disso. Fiquei sabendo há pouco tempo. Achei isso bem legal mesmo. França e Bélgica aceitam nesse formato de você fazer dezembro, janeiro, fevereiro, por exemplo, né? E aí não existe a necessidade de se candidatar para um visto, porque são 90 dias. E como é nas férias e não tem a necessidade de você revalidar a nota, você não tem aquela pressão de ter que tirar a nota. Então, é um intercâmbio muito leve de ser feito. E como ele é com família voluntária, as famílias adoram ter o estudante ali para passar o Natal, para mostrar como é o Natal deles, como são as comidas deles natalinas, e tem um período de férias aí também. Então, eu acho é uma experiência rica, principalmente para aquele estudante que não pode fazer o high school por questões acadêmicas ou por conta de projetos futuros. Eu acho um intercâmbio bem válido. Também acho que é diferente, eu acho que ele está fora do conhecimento do grande público, né? Acho que a esmagadora maioria do público que procura por intercâmbio não imagina que esse programa exista, e com tanta variedade, com tanta diversidade de culturas, assim, são tantas possibilidades, né? A gente tem alunos aí em Dinamarca, que seria um programa muito exótico para nós brasileiros, mas é um programa de 100% de sucesso entre os alunos. E eu lembrei o que eu ia te falar. Eu ouvi dizer também que os nossos alunos eles podem fazer um ano em um país da Europa, ou um semestre e depois ir para outro. Ouvi dizer que também teve gente que não quis mais voltar para o ensino médio e terminou por lá. Europa você não pode fazer mais do que um ano no país, mas tem vários No país. países, então você pode ir mudando. A gente tem estudante que fez cada semestre em um país, ou cada ano em um país. A gente teve estudante que, por exemplo, fez o primeiro ano de ensino médio nos Estados Unidos, deixou o inglês muito bom, e aí depois fez um programa na língua francesa, ou Bélgica, ou França, para poder ter a segunda língua exigida pela carreira de diplomacia. Então, a gente tem bastante história aí, mas o normal é o brasileiro chamar o intercâmbio da Europa, que é o intercâmbio realmente como tem que ser feito, porque o europeu faz muito intercâmbio.
né? Sim. Ele é um povo que viaja muito, faz muito intercâmbio, então ele tem uma empatia muito grande em hospedar um estrangeiro no país dele, em receber nas escolas. Eles contribuem muito, eles ajudam muito. Então a gente vê os estudantes passando pelo programa da Europa de maneira muito tranquila, assim, né? Com os desafios da língua, com os desafios de ter que amadurecer meio, tomar um comprimidinho e amadurecer rápido, o comprimido do intercâmbio, porque lá eles são adultos com 16 anos, mas são programas que têm um resultado incrível, experiências incríveis e famílias que se visitam a vida inteira depois. Você passa a ter duas famílias, né? Sempre uma aqui, uma lá. Então são intercâmbios muito ricos. É. A gente recomenda bastante. Eu gosto muito de fazer A esses. pílula, a pílula da responsabilidade tem como efeito, a pílula da liberdade tem como efeito colateral a responsabilidade. Para os alunos de high school na Europa, são programas que proporcionam uma liberdade muitas vezes bem maior do que eles tinham aqui, né? Principalmente os alunos que vêm de grandes centros, como São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, que a gente tem aí uma incidência muito maior de violência urbana, de insegurança, e aí eles se deparam com uma liberdade gigantesca, mas, como a gente diz, não tem bônus sem ônus, e aí com a liberdade vem a responsabilidade de gerir toda esta liberdade, né? De cumprir com os acordos familiares escolares, né? Hora é hora, agenda é agenda, mas os nossos alunos são maravilhosos, a gente não tem questões com lidar com essa liberdade e responder facilmente a essa responsabilidade, é só ganho, né? É muito lindo ver como eles vão, adolescentes inseguros, e voltam jovens adultos com uma visão muito ampla de mundo, de acolhimento, de respeito, responsabilidade, vivência cultural. Realmente muito, muito bonito ver o amadurecimento deles nesse programa. A Europa é meio que um berço, né? Então, você aprende muito lá. Então, é um programa muito rico e o brasileiro se dá muito bem. São experiências maravilhosas. A gente vai Sim, fazer alguns vídeos mais específicos, esse é meio genérico, primeiro porque a gente sentiu a necessidade de falar que este produto existe, né? Muita gente não sabe que existe. não é fake news, ele existe realmente. Tá certo? Então, assim, sim, as legislações, pessoal, elas são diferentes. Elas são diferentes de lugar para lugar, né? De país para país. Isso inclui o processo de revalidação de notas, né? Alguns países fazem no consulado, outros pelo Prefeitura. selo da apostille, né? Que é feito, vai depender um pouquinho de país para país, mas a gente explica tudo para vocês. Deixa aqui nos comentários para a gente quais países que vocês gostariam de saber, qual o processo de aplicação, qual a legislação vigente, se tem, se não tem, como faz. Nós vamos preparar novos vídeos, né, contando um pouquinho do processo de cada país, da legislação, o que tem, como tem, quando pode, o que pode. Mas aí vocês deixam a gente saber quais são as prioridades de vocês, o que vocês querem saber primeiro, e a gente conta para vocês. É isso. Combinado, senhora? Combinado. Uhum. Então tá Tá bom. bom, te vejo em breve. Até logo, intercambistas. Até. Beijo para vocês. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.